Desenhei também um triângulo isósceles. Caraca, pronto. E quando eu desenhei o triângulo isósceles, eu fiz assim, iso quer dizer ambos iguais. Lembra que eu falei isso para vocês? E keles perninhas. É o triângulo que tem as duas perninhas iguais. Então, ele tem dois lados iguais e, geralmente, a gente bota o cara diferente para ficar na base. E aí eu falei para vocês assim, como os lados e os ângulos se opõem de maneira proporcional, se você tem dois lados iguais, você vai ter esse ângulo aqui da base igual a esse outro ângulo aqui da base. Iguais também. Lembram que eu já falei isso para vocês? E aí depois eu desenhei o triângulo esquisito. O que é o esquisito? O que é o triângulo esquisito? Todos os lados são diferentes. O nome é escaleno, na verdade, tá, galera? O esquisito é só para você gravar, que é escaleno de esquisito. Ele não é bonitinho, igual o isósceles, o equilátero. Ele é escaleno, ele tem os lados um diferente do outro. Por consequência, ele também vai ter os ângulos um diferente do outro, certo? E eu falei para vocês assim, ó, de frente para o maior lado, estará também o maior ângulo. Olha o maior ângulo aqui, um ângulo obtuso, né? Passou até de 90, como ele está abertão, né? Pois os lados e os ângulos se opõem de maneira proporcional. E de frente para o menor lado, digamos que o menor lado seja esse aqui. Olha lá, de frente para o menor lado, por consequência, estará o menor ângulo. Olha o angulinho aqui, que bonitinho, pequenininho. Aqui o menor ângulo está de frente para o menor lado. Não faz sentido, galera? Não faz sentido isso? Imagina você construindo um triângulo. Quanto mais, eu estou abrindo um ângulo aqui embaixo. Quanto mais eu abrir esse ângulo aqui embaixo, olha para a minha mão aí, pessoal que está copiando. Olha aqui para a minha imagem, para o meu quadradinho, por favor. Tá? Ó, estou fazendo um triângulo com a minha mão, ó. O vértice vai sair de cabeça para baixo. E aqui está abrindo um lado, aqui está abrindo um lado, certo? Um triângulo, certo? Ó, se esse ângulo aqui do vértice for fechadinho, concorda que o ladinho aqui em cima vai ficar pequenininho? Tá sacando a ideia? Agora, se eu começar a abrir esse ângulo de baixo aqui, vou começar a abrir ele de baixo. Olha o que está acontecendo com o lado oposto, preto. Ficando cada vez maior. Concorda? Quanto maior o ângulo aqui embaixo, quanto mais eu abrir, maior vai ser esse lado oposto, esse ângulo. Compreende isso? Júlia, compreendeu ou não? Mais ou menos. Você está com o seu caderno aí? Sim. Desenha um triângulo. Todo mundo desenha um triângulo no seu caderno. Faz um triângulo assim, ó. Normal. Chama esse ângulo aqui de A. Pronto, um ângulo A. Tá bom? Já fez? Agora faz um outro triângulo com um ângulo imaginado. Você não precisa pegar o transferidor para isso, para não perder tempo. Imagina um ângulo que seja o dobro de A, um ângulo bem maior. Então faz um triângulo agora com o dobro do ângulo A. Agora é 2A. Imagina e tenta fazer como se tu tivesse mesmo medido no transferidor. Agora faz novamente um triângulo no seu caderno. Imagina um ângulo 3A, maior ainda, mais abertão ainda. Um triângulo 3A, deixa eu fazer ele abertão. Mas é para fechar o triângulo. Olha lá, 3A, tá feio, mas tá bom. Beleza. Espera aí. Vou botar ele mais embaixo aqui. Eu tenho a reta, eu só estava com preguiça de usar. Vou fazer agora um com um ângulo 3A. Olha, o ângulo lá em cima agora está o triplo. Gente, 3A. Qual desses triângulos tem o maior lado apoiado no solo como base? Qual desses tem? O 1, o 2 ou o 3? O 3. Por que vocês acham isso?
Porque a maior base? Porque ele está de frente para o maior ângulo. Reparou que quanto maior foi o ângulo que você abriu aqui, maior foi o lado da base que está de frente para ele? Reparou, Júlia? Reparou, Miguel? Sim. Júlia, reparou, Júlia? Sim, professor. Foi, turma toda. E o menor ângulo, quando você desenhou ele no caso 1 com o menor ângulo, o ângulozinho A, o menor ângulo. Claro que de frente para o menor ângulo, se você abrir um negócio piquititinho, claro que de frente vai ter um lado pequeno também. Claro que vai ser também o menor lado. Quando você foi aumentando o ângulo, ó, quando você botou um ângulo maior, o dobro, com certeza você aumentou o lado. Olha como o lado ficou maior aqui, ficou o dobro também. Entendeu o que eu quis dizer com os lados e os ângulos se opõem de maneira proporcional? O lado oposto àquele ângulo, né? Olha lá, estou abrindo um ângulo. Quanto maior a abertura do ângulo, maior é o lado oposto. Certo? Se eu fiz um ângulo piquititinho, o ladinho dele vai ser assim. Se eu abrir mais esse ângulo, opa, o ladinho oposto a esse ângulo vai ficar maior. Se eu abrir ele mais ainda, opa, quanto maior esse ângulo, caraca, maior ainda será o lado oposto a esse ângulo, certo? Por isso que quando você fez o maior ângulo lá em cima, isso gerou o maior lado lá embaixo. Combinado, turma? Entenderam essa ideia? E é por isso que se você tem quando eu desenhei, por exemplo, o escaleno, que foi esse cara que eu acabei de falar aqui, deixa eu voltar nele, né? Olha lá, de novo, olhem de novo para esse triângulo escaleno. Olha lá, é claro que de frente para o maior ângulo aqui, ó, vai estar quem? O maior lado. Imaginou agora que é você que está construindo esse triângulo? Que é você que está abrindo um ângulo grandão lá embaixo? Caramba, quando você for traçar o lado desse ângulo grandão que está aqui embaixo, o lado que tiver de frente para ele vai ter que ser grandão também. Quanto maior o ângulo, maior será o lado oposto a esse ângulo. E, por consequência, também, quanto menor o ângulo, menor será o ladinho oposto a esse ângulo. É isso que significa que os lados e os ângulos se opõem de maneira proporcional. Então, por isso que eu fiz aqui essa observação de frente para o maior ângulo. Olha lá, como ele abriu para caramba. Passou até de 90. Esse é um obtusângulo. Esse triângulo é um triângulo obtusângulo, porque ele tem um ângulo obtuso. De frente para ele estará o maior lado. E de frente para o menor ângulo, olha aqui que ângulo piquititinho aqui, ó, de laranjinha. É bem fechadinho. Claro, então, que para completar esse ladinho do bem fechadinho, você vai usar também menos lado. O menor lado vai estar aqui de frente para o menor ângulo. E se o cara tiver, então, os três ângulos iguais, o que ocorre com os seus lados, Júlia? O lado também vai ser o menor. Menor não, iguais, né? Iguais, né? Sacou? Sacou? Pô, se você, por isso que eu falei lá no início, quando eu apresentei os triângulos, que se você tem um triângulo equilátero, ele também é equiângulo, porque não teria lógica se tem três lados iguais. É óbvio que na construção desse triângulo, você usou três ângulos iguais, você usou um ângulo daqui, que vai gerar um lado igualzinho ao ângulo daqui, que vai gerar um lado igualzinho aqui, e se esse ângulo daqui é igual, você vai gerar um lado oposto a ele também igualzinho. Então, o triângulo que tem os três lados iguais, também vai ter esses três ângulos opostos também iguais, só que a gente chama congruentes, tá? Então, para ficar certinho, bonitinho, eu estaria narrando que três lados congruentes vão gerar três ângulos opostos também congruentes. E por isso que o triângulo isósceles, iso quer dizer ambos iguais, né? Aquele triângulo que tem duas perninhas iguais e uma diferente, também vai ter dois ângulos iguais e um diferente. Sacaram? Olha lá, a perninha da direita é igual à perninha da esquerda, então o ângulo oposto a essa perninha
também será igual ao ângulo oposto a essa perninha. Certo? E se aqui em cima você tem um ângulo diferente, um ângulo, por exemplo, menor, aí ele vai estar de frente, claro, para o lado menor. Para o lado menor. Por isso que o triângulo isósceles tem dois lados iguais e um diferente, e também tem dois ângulos iguais e um diferente. Geralmente, os ângulos da base do triângulo isósceles são iguais. E o ângulo diferente, geralmente, o triângulo ele pode cair em qualquer posição, mas geralmente a gente coloca a base como lado diferente na base. Então, o ângulo oposto ao da base é o diferente, certo? Lados iguais estão de frente para ângulos iguais. Lados diferentes estão de frente para ângulos diferentes. E quanto maior for o ângulo, maior será o lado oposto a esse ângulo. E quanto menor for o ângulo também, por consequência, menor também será o lado oposto a esse ângulo. Levanta o braço quem está comigo até aqui. Oi, Gi Firmino, bom dia. Bom dia. Liga. Ah, já ligou. E aí, tá acompanhando a gente? Eu não sei que horas você entrou na aula, porque eu não consigo. Eu tava vendo. Eu entrei 10h20. Tá bom, dorminhoca. Ó, tá acompanhando aqui? Tá acompanhando o que eu tô falando? Beleza, beleza. Foi para todo mundo então, né, galera? Foi para todo mundo, né? É nisso que se baseia esses casos aí de congruência de triângulo, porque olha só. Olha para cá, galera. Se você tem, foi isso que eu estava mostrando aqui, por isso que eu tive que parar e voltar e revisar. Olha, se você tem um triângulo que tem esse lado igual a esse outro lado, ok? E esse ângulo A igual a esse ângulo B, claro que o lado que tiver de frente para o B vai ser igual ao lado que está de frente para o A, já que eles têm a mesma medida, esses dois ângulos. Se os dois ângulos são iguais, eles estão de frente para lados iguais. Sacaram, galera? Por isso é que eu posso afirmar que esse M é um ponto médio, é a metade, porque eu sei que o valor antes do ponto médio é igualzinho o valor que está depois desse ponto aí, já que eles estão de frente para ângulos iguais. Se estão de frente para ângulos iguais, eles são lados iguais. Então, esse pedaço até aqui é igual a esse pedaço até aqui. Que tal, galera? Combinado? Professor, Professor, aí, desculpa interromper, rapidinho. Eu entendi essa explicação. Só que o problema não é nem isso, é que ele pede pra gente, tipo, prove. Aí a gente vai ter que, igual a gente mandou a foto, aquele... Não, então, beleza. Calma, Isso mas que eu eu tô tô meio em dúvida como é que... Não, beleza, mas calma. Peraí, eu primeiro tenho que te explicar, né? Senão você só vai ficar decorando o negócio que tu não entendeu. Quem tá falando agora? Quem falou? Júlia? Júlia, primeiro você tem que entender, né? Primeira pergunta é, você entendeu o que eu mostrei até aqui? Então, é porque eu não tive tempo na aula passada de ensinar esses casos de congruência, mas eles vêm dessa lógica, tá, galera? Esse é o lado ângulo lado, né? Lado ângulo lado. Eu vou ter que parar e ensinar isso a vocês. Vocês não estão sabendo esses casos de congruência, né? Não estão sabendo, né? Entendendo mais ou menos o LAAO. Vamos lá. Vamos trabalhar isso direito, então, galera, para vocês entenderem e não ficarem decorando, tá? Porque aqui vai ser justamente isso. Como que você vai provar? Você vai dizer que isso é um caso de congruência lado, lado, ângulo, lado, lado, ângulo, e por esse motivo, de frente para o terceiro, de frente para o ângulo A, você tem um lado igual ao cara que está de frente para o ângulo B. Então, se esse carinha, vou até fazer 3 tracinhos, é igual a esse carinha, que também tem 3 tracinhos, eu posso dizer, então, que esse cara é um ponto médio. Ou seja, que CM é congruente a MD. É isso que você quer ver escrito, Júlia? É isso que está te incomodando?
É só isso, ó. O lado CM, o segmento de reta CM, aqui o CM aqui, ó. Ele é congruente, esse símbolo está dizendo que é igual, que tem mesma medida, ao lado MD. Que tal, Júlia? Pois, pelo caso de congruência, né? Se você tem lado, ângulo e lado igual a esse outro ângulo, esse lado igual a esse outro ângulo, o terceiro lado que vai estar de frente para os ângulos iguais, nesses triângulos, também será igual. E aí esse tal terceiro lado é que é o MD daqui, que está de frente para o ângulo B. Se o ângulo B é igual ao ângulo A, o cara que está de frente para o ângulo A também tem o mesmo tamanho do cara que está de frente para o ângulo B. Certo? Então, você vai citar, pelo caso de semelhança lá do ângulo lado, parararará, nós vemos que CD é congruente a MD. Portanto, M é um ponto médio. Desculpa, CD não. Professor, CM. eu te mandei no WhatsApp como que ele provou para o senhor ver. Professor, ele faz assim, ele vai colocando os dados. Ele coloca assim, o que está no enunciado, ele coloca AM é congruente com MB, aí ele coloca o tracinho, dados. Aí ele coloca que ele é o lado. Tudo bem, galera, Aí, deixa eu botar lá. Tudo isso você vai colocar também, galera, só que eu precisei mostrar para vocês de onde vinha, né? Para não ficar só decorando, né? Vocês estão querendo o quê? Decorar a resolução dele? Não é melhor entender? Cadê? É isso aí? Vamos lá, vamos entender. É isso que embolou vocês? Professora, Sim. eu não entendi esse negócio de que ele colocou que o M é OPV. OPV Eu sei quer que dizer OPV, oposto mas... pelo vértice. Sim, isso eu entendi, mas eu não entendi como que o M é OPV. O M... Peraí, onde que ele botou que é OPV? AMC congruente com Tá bom, é B. só uma observação aqui, ó. O vértice M vai gerar aquela tesourinha lá. Lembra que eu falei para vocês disso? Isso vai gerar dois ângulos opostos pelo vértice. Dois ângulos que estão de costas um para o outro. Aqui. Eu não mostrei isso para vocês, não? Que quando você tem um... Não. Não mostrei isso para vocês? Mas já, professor, isso eu sei. Então, esse ângulo desse lado será igual a esse ângulo do outro lado. O nome deste caso é ângulos opostos pelo vértice. Ele está mostrando que esse ângulo aqui, seja ele qual for, sei lá, ângulozinho M, vai se repetir aqui esse ângulozinho M. E se esses ângulozinhos M vão se repetir, galera, o que vai acontecer com os ladinhos que estão de frente para esses ângulozinhos M's? Também serão o quê? Se você tem dois ângulos M, um virado para um lado e um virado para o outro, o que vai acontecer com os lados que estão de frente para esses ângulos iguais? Vão ser iguais? Vão ser iguais também. É isso. Por isso, esses três lados de um triângulo serão iguais aos três lados de outro triângulo. Vamos lá, eu vou traduzir cada coisa que está escrita aqui. AM é congruente a MB. Isso foi dado no problema, né? Ó, vou fazer outra cor. AM é congruente a MB. Sim, isso foi dado, tanto que fez dois tracinhos de um lado e dois tracinhos do outro. Vocês sabem que isso significa o cara apontando que o tamanho de um lado é igual ao tamanho do outro. O que mais? O ângulo A é congruente ao ângulo B. Isso foi dado. É verdade, o próprio texto disse que esse ângulo A vale a mesma coisa do que esse ângulo B. O que mais? AMC, ou seja, o ângulo formado pelos vértices A, M até o C com M no meio, então, ou seja, ele está se focando no ângulo M,
é congruente ao BMD, o caso opostos pelo vértice. Por eles serem opostos pelo vértice, o ângulozinho M que está para um lado vai ser igual ao ângulozinho M que está para o outro, caso OPV. Sendo assim, o triângulo AMC é congruente ao triângulo BMD, o caso